Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, esse vídeo aqui é direcionado principalmente para você que está chegando agora no mercado financeiro, vai começar a operar no day trade, principalmente em contratos aí de mini índice, mini dólar. Você assistiu algum vídeo aí no YouTube ou alguma propaganda no Facebook e ficou encantado aí com a possibilidade de ganhos rápidos aí, né, com um baixo investimento. Na verdade, o mercado não funciona exatamente assim. Que coisa absurda. Tá? Mas o objetivo aqui desse vídeo é, mesmo que você esteja começando agora e tiver pouco conhecimento, eu vou tentar aqui encurtar um pouquinho o seu caminho para entender como é que funcionaria essas operações, mas de uma forma bem prática, bem objetiva, trazendo luz, iluminando, né? Fazendo referência lá ao iluminismo, lá, na época lá da Idade das Trevas, lá, mas trazer luz, na verdade, trazer cores para você, para te ajudar a identificar operações de compra e de venda, tá? E de proteção, a te ajudar a analisar o contexto, tá? A leitura do mercado através de uma ferramenta que a gente usa, né? Que a gente chama aí comumente, para quem já está inserido na comunidade de traders aí, uma regra de coloração, tá? Que pode ser utilizado em diversas plataformas. É claro que cada plataforma tem a sua linguagem de programação, né? Tem os seus códigos fontes ali que são diferentes para programar, e a gente está falando hoje aqui de regra de coloração para as plataformas da Profit, né? Da Neológica, tá? Então hoje vamos trazer luz aí para quem está começando, para facilitar a leitura, né? Nessas regras de coloração, que nada mais são do que programas, né? A gente semi-automatiza leituras, né? A gente pode fazer com que elas venham a fazer a coloração de acordo com determinada formação de candles, determinada conjunção de indicadores, enfim. Tem uma infinidade de possibilidades para fazer que te ajuda, né, nessa semi-automatização da leitura, né? Você consegue se concentrar mais na questão do teu psicológico, na tua estratégia, porque metade do caminho, essas regras de coloração, elas já te ajudam nessa leitura para você saber exatamente o que está fazendo. Então, o que nós temos aqui? Um gráfico cru, né? Você ligou a plataforma aí, tem a opção, tá no contrato aí do mini índice, né? E tá no time frame aí, no tempo gráfico de 5 minutos. Geralmente é um tempo gráfico muito utilizado aí no mercado. Geralmente talvez seja o que você tem ouvido falar que seria ideal começar. Então, o que você faria com essas informações que estão na sua tela aí? Exatamente assim, né? Previamente, acredito que você saiba, né, que os candles brancos, né, são candles positivos, e os candles pretos são candles negativos. Então, o que você teria feito, né, de operações durante esse pregão? Fica um pouco esquisito e difícil de interpretação, né, olhando assim exatamente o que você poderia ter tido de oportunidade para fazer e o porquê fazer, tá? Então vamos lançar luz, né, nessa tela, e vamos agora sim ter uma capacidade aí melhor de interpretação, tá? A não ser que você seja um mestre de leitura de candles, que tenha decorado as dezenas de padrões possíveis, né, incomensuráveis de combinações, que na grande maioria deles são falhos, né? Poucos têm uma assertividade acima de 60%, mas enfim, vamos aí à nossa regra de coloração. E a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que fazer a inserção dessa regra, mas primeiro a gente vai mudar uma coisa, que nós não vamos usar os candles, os sticks padrão, né? O gráfico de barras ou de velas. Nós vamos mudar para o gráfico de Renko. Não sei se você já ouviu falar no gráfico de Renko. A diferença do candle, né, para o Renko é que no candle, a cada vela, né, ou a cada barra, ela fecha, né, ela é desenhada, ela é plotada no seu gráfico de acordo com aquele time frame, aquele tempo. Por exemplo, aqui nesse exemplo, cada barrinha dessa significa que o mercado oscilou, né, ele trabalhou durante 5 minutos como um relógio,
e fechou 5 minutos, ele vai fechando de acordo com aquele, ele vai dar aquela coloração, né, branca, positivo e negro, né, negativo, dentro do tempo de 5 minutos. Independente do que esteja acontecendo no mercado, é por tempo, tá? E você vai ter que tomar sua decisão por tempo. Por isso que nós vamos usar o gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal, ele não está preso ao tempo, tá? Mas sim a níveis de preço. Cada box que a gente chama no Renko, a gente chama de box ali, ou tijolo, ele não vai fechar a cada 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10, 60 minutos. Ele vai fechar a cada quantidade de pontuação, né? Então, a cada quantidade de pontos que ele alcançar, aquele box fecha. Se ele não alcançar aquela quantidade de pontos, tá? Ele não vai fechar, tá bom? Somente quando colocar aquela quantidade de pontos que nós vamos programar. Por exemplo, aqui no índice, já vamos mudar aqui, nós vamos usar o Renko de 21, né? Que nós chamamos aí 21R, ou seja, e esse 21 significa o quê? Que esse box do Renko, ele tem uma soma matemática, tá, de 100 pontos, ou seja, sempre que o mercado, sempre que alcançar a quantidade de 100 pontos, quer seja positiva ou negativa, aquele box ele vai se fechar, né? Ele vai fechar seguindo a padronagem aí do default, né, da plataforma de branco para positivos e negros para negativo. Então vamos mudar aqui, a gente vai digitar, você vai digitar aí 21 na sua plataforma aí e vai estar aqui, ó, 21 ticks de Renko, tá? Então cada tick do Renko, cada tick, ele equivale aqui para o mini índice, ele corresponde a 5 pontos, a 5 pontinhos aí do mini índice, tá? Então, por isso que nós temos aí esse somatório de 100 pontos. Ah, mas não seria 20? Sim, de acordo com cada plataforma, existe essa diferença aí de 5 pontos para mais ou para menos para a questão daquele fechamento exatamente do cálculo matemático. E aqui nessa plataforma a gente usa o 21, que dá exatamente os 100 pontos, tá? Então, 21 ticks de Renko, tá? Então temos aí, já mudou alguma coisa, né? A gente já consegue enxergar aí, talvez, alguns níveis aí de suporte, de resistência, mas ainda fica um pouco subjetivo daquilo que nós faríamos, né? Ainda tem um engodo aí, algo perigoso que a gente precisa corrigir, com relação, vocês perceberam, vou voltar aqui no gráfico de velas, né? Vamos voltar aqui para os 5 minutos, né? Nós temos, até por isso temos o nome, nós temos aí esses pavios, né? Ou essas sombras aí, que o corpo, tá? Do candle, né? Só que e alguns deles a gente tem pavio, né, ou sombras bem acentuadas, e na verdade o nível de preço ele foi até ali, né, nesse ponto, e foi rejeitado e fechou abaixo. E isso também acontece no nosso gráfico de Renko, tá? Só que no padrão do Renko, né, como ele foi concebido, né, para ficar mais limpo, mais clean, né, dar uma condição, uma capacidade de leitura bem mais assertiva, ele não tem essas velas aí, essas sombras, esses pavios, né, melhor dizendo. Mas nós precisamos mudar isso. Então, para que a gente resolva esse problema aí e não seja enganado aí, né, pelo gráfico, a gente vai clicar aqui com o botão direito em cima aqui do box e vamos em propriedade do gráfico, tá? Vai abrir essa janelinha aqui, propriedade do indicador de preço. Tá vendo que tá marcado aqui como automático? A gente vai mudar para candle, tá? O que vai acontecer? Você coloca em aplicar, aí nós passamos a ter as nossas velas aí, né? As nossas, melhor dizendo, nossos pavis, né? Ou as nossas sombras também no box de Renko ou tijolo, como você preferir, tá? Isso já facilita muito, né? Por exemplo, imagina, né? A gente tomar uma decisão aí com o fechamento do box, né? E eu, por exemplo, colocar aqui um stop, né, nessa mínima aqui desse box. Só que se eu desconsiderar esse conhecimento da questão da sombra, né, eu poderia ser estopado aqui. Então, sempre a gente vai estar utilizando aí essa distância aí das sombras aí para colocação do stop, como você vai ver mais à frente aí. Aqui fica um pouco subjetivo em saber aonde colocar, por que colocar aí, por que não, mas ainda falta a luz, né? Falta as cores no nosso gráfico aí. Então,
já temos isso programado, já melhorou bastante, né? Um pouquinho a questão de conseguir entender o que fazer. Vamos fazer uma coisa simples aqui. Não sei se todos têm conhecimento, mas é um indicador muito simples aqui. A gente não vai focar nele hoje, né? Aí vamos colocar aqui uma média móvel que funciona muito bem com o nosso amigo Renko. É essa média móvel de 96, ainda mais no ativo do mini índice, tá? Não sei se todos têm muito conhecimento dessa média, assim, ao longo dos últimos anos. Eu vim testando vários indicadores, o que combinava mais com o Renko, as adaptações nos indicadores, enfim. E eu cheguei a esse número aqui, que é um indicativo muito interessante, né, de operação aí no Renko, ou seja, né, para traders mais conservadores, eu só vou buscar operações de compra de um box fechando acima dessa média aqui de 96, né? Então eu compraria aqui, né, um box positivo, branco, né? E operações ao contrário, ou seja, inversas nessa direção, fechamento de um box, né, abaixo dessa média de 96, eu entro vendendo, né? Então, a gente viu aqui, ó, 1.400 pontos, aqui teria dado 280 pontos, né? Aqui também teria tido compra 300 pontos, né? Enfim, outra venda aqui, ó, 600 pontos. Isso simplesmente fazendo isso, tá? A gente já teria esse indicativo aí, bem interessante, né? Então, vamos tirar aqui essa média e vamos agora ao que interessa. Ela pode ser usada em conjunto com outros indicadores, assim, é bem simples. Te cria uma disciplina, né, de eu só compro acima dessa média e só vendo abaixo dessa média aí. Mas vamos aí. O que a gente vai fazer agora, tá? Agora nós vamos dar luz, né? Trazer luz a essas trevas que temos aqui. Então vamos aí nos ajudar para a nossa análise. Eu vou clicar sobre aquele box, né? Qualquer box aí do Renko. Eu vou colocar inserir regra de coloração. Qual regra de coloração? Passando aqui para convidar vocês a assistir a segunda parte, né, dessa aula aí, desse treinamento, né, clicando aí no card que vai aparecer na tela de vocês, para a gente possa dar continuidade e descobrir qual tipo de regra de coloração a gente vai utilizar. Eu aguardo vocês. Até breve.